Olá a todos. Essa apresentação do trabalho que trata sobre a redação oficial da matéria de Comunicação e Linguagem do curso de Gestão Comercial, apresentado por mim, Gracias Pastrana de Souza, e com a colaboração dos meus colegas Anderson Alves Ferreira e do Sr. Wagner Douglas Bento. Direto ao ponto, o que é redação oficial? Redação oficial é a maneira como os órgãos e entidades da administração pública redigem seus atos e comunicações oficiais, ou seja, a forma de escrita usada pelo poder público para se comunicar formalmente com cidadãos, instituições privadas, outros órgãos ou poderes públicos. Ela é diferente da redação jornalística, literária ou pessoal porque tem finalidades específicas, como informar, solicitar ou orientar de forma clara, objetiva, impessoal e padronizada. Ela representa sempre a instituição e não a pessoa que escreve. O uso é o uso da língua portuguesa na sua forma culta e padrão, de modo a ser compreendida por todas as pessoas, respeitando os princípios constitucionais da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, citados no artigo 37 da Constituição Federal. As características principais da redação oficial é a linguagem clara, direta e precisa, objetividade e concisão, sem excesso de palavras ou subjetividade, padronização, respeitando normas de estrutura, forma e vocabulário, impessoalidade, quem fala é o Estado, quem fala é a empresa, quem fala é a instituição, nunca o funcionário, o servidor, a pessoa individual. O uso correto dos pronomes de tratamento, vocativos e fechos formais. A definição, segundo o próprio manual, é, abre aspas, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos, fecha aspas. Página 16 do Manual de Redação da Presidência da República. Então, deixa eu passar para a próxima página. Aqui nós montamos um mapa mental com os principais pontos que compõem a redação oficial. Fica melhor a visualização. A começar pela clareza, precisão, temos objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade e formalidade, padronização. Vou explicar cada ponto. Clareza e precisão. Na clareza, a mensagem ela deve ser compreendida de imediato, sem ambiguidades ou duplo sentido. Quem ler deve entender o que se quer comunicar sem esforço. Na precisão, as palavras devem ser usadas com exatidão, transmitindo exatamente a ideia desejada, sem exageros ou falta de informações, e evitar termos vagos ou genéricos. Mais um arremate, para finalizar, a clareza ela tem que permitir a compreensão imediata do leitor, sem esses textos obscuros, com palavras difíceis ou ambíguas. E na precisão, a exatidão da informação transmitida é o ponto crucial. As palavras precisam ter sentido único, evitando interpretações dúbias. Um exemplo ruim de uma mensagem que não tem clareza e precisão é, por exemplo, providenciar as coisas necessárias para o evento. Aqui você pode fazer duas perguntas. Que coisas e que evento? Então, um exemplo bom de clareza e precisão dentro dessa frase seria providenciar cadeiras, mesas e equipamentos de som para o evento X. Então, aqui você cita o nome do evento e cita o que precisa dentro do evento. O segundo ponto é objetividade. Objetividade, ela foca no assunto tratado, sem rodeios ou informações desnecessárias. O texto deve atender à finalidade prática da comunicação oficial, que é resolver, informar ou solicitar algo, e não convencer ou emocionar. Evitar opiniões pessoais, floreios, metáforas ou figuras de linguagem. Ou seja, o redator ele deve conhecer a ideia central e não dispersar o texto com detalhes desnecessários. Como, por exemplo, um exemplo ruim. Com grande alegria e satisfação, venho por meio desta solicitar.
Um exemplo bom de objetividade seria: solicito autorização para a realização da viagem técnica ao município X. Então, aqui ele já joga direto o que precisa. Ele não fica floreando, dando uma volta, uma prolixidade que não é necessária, só engorda o texto, só incha o texto, e isso não é interessante. É importante salientar que na objetividade não é você ser rude, grosso, é você ser objetivo e polido. Né? Não vamos confundir ser objetivo com uma pessoa grossa. O terceiro ponto é a concisão. O que é concisão? Dizer o máximo com o mínimo de palavras, sem prejudicar o sentido. Não confundir com omissão, que é não falar, né? Tudo o que for necessário deve estar dentro do texto, mas sem exagero verbal. Não é cortar o pensamento, é cortar o excesso de palavras. Como é que se faz isso? Evitando repetições, adjetivos e advérbios inúteis, frases longas demais, com detalhes irrelevantes. Né? Então, um exemplo ruim é: com impressionante agilidade, naquela memorável tarde, apurou-se que... Um exemplo bom seria: na ocasião, vírgula, apurou-se. Então, você continua sendo respeitoso, mas direto ao ponto. Coesão e coerência. Coesão é a conexão correta entre as partes do texto. E isso se dá com o uso adequado de pronomes, conjunções, preposições, né, para que a frase se encadeie de forma lógica. A coerência é a lógica do conteúdo em si, ou seja, as ideias devem fazer sentido respeitando a sequência temporal, a realidade. Então, é a ligação correta entre as partes do texto, né? As palavras, orações, parágrafos, e mantendo uma lógica de encadeamento dentro da ideia central. Vou explicar. Um exemplo ruim: o servidor compareceu ao setor, não estava presente. Quem não estava presente? Quem é o servidor? Então, um exemplo bom é: o servidor compareceu ao setor, mas o responsável pelo atendimento não estava presente. Então, não é qualquer servidor, é o servidor responsável pelo atendimento. Então, a pessoa que lê esse texto, ela vai saber exatamente qual é a pessoa que ela deve procurar. Impessoalidade. O texto não expressa emoções, impressões pessoais ou opiniões do redator. O emissor é sempre a instituição, o órgão público, a empresa, a instituição. Nunca a pessoa física que redige. Então, com isso, precisa-se evitar o uso da primeira pessoa, eu, nós, ou adjetivos opinativos ou juízos de valor. Então, um exemplo ruim aqui: considero muito importante este projeto. Um exemplo bom seria: o projeto é considerado relevante para o cumprimento das metas institucionais. Então, você tira aquela primeira pessoa, aquela vontade própria e coloca a vontade para a instituição, para o órgão. Então, isso é impessoalidade. Não é importante porque é para você, é importante porque é para a instituição, o órgão seguir com as atividades. Formalidade e padronização é o nosso último tópico. A formalidade exige que a língua seja culta, respeitando normas gramaticais e as regras oficiais. Então, é interessante evitar o uso das gírias, expressões regionais ou coloquiais para a padronização. Cabe aqui citar também erros gramaticais, né, não são aceitáveis dentro dos documentos oficiais. Então, é muito essencial a leitura, a verificação detalhada, o uso do vocabulário e as estruturas previstas em manuais de normas internas, tanto da instituição quanto do órgão público, seguindo a BNT. Então, o que eu posso dizer sobre esse tópico de maneira mais aprofundada é que a língua tem que ser culta, neutra, impessoal e certa, correta.
Então, o uso de fontes e margens, formatação, vocabulário previsto em manual, obedecer à estrutura oficial do documento, como um ofício, tem que ter o modelo de um ofício, memorando e relatório. Então, não confundir os modelos. O emprego correto de pronomes de tratamento, evitar juridiquês ou termos técnicos onde não cabe. Por exemplo, um exemplo ruim é a gente avisa depois. Tá, um exemplo bom seria informamos oportunamente. Então aqui eu finalizo a apresentação sobre redação oficial. Deu para entender bem a estrutura, o uso e as finalidades. Eu agradeço a atenção de todos.